Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo de número 4 da carta de Paulo à igreja em Éfeso. O tema, o título desta carta é Efésios, porque é dirigida ao povo, à igreja. A igreja somos nós, e não o território geográfico, a qual a igreja estava instalada. Paulo se dirige, inclusive em sua saudação, usando a expressão aos santos que estão em Éfeso, que Éfeso era o nome da cidade. E chegamos ao capítulo 4, em que Paulo se dirige especificamente à igreja, ao povo de Deus ali convertido. Povo que era gentil, lembrando gentil com O, não gentil com L. A diferença é que gentil com L é cortês, educado, fino, prestativo, tal. E gentil com O é não ser descendente de Abraão, é não ter sangue hebreu correndo em sua veia, é não ter revelação do Deus do céu, é ter ficado para trás. Ensinamento, inclusive, esse de Jesus Cristo, quando ele disse que os gentios não conhecem a Deus. E Paulo, inclusive, diz no versículo 17 que esses irmãos não deveriam andar como andam também os outros gentios, na vaidade de seus sentidos. Por que outros gentios? Porque esses, para quem Paulo escrevia, eram gentios, porém convertidos, nascidos de novo. Paulo, inclusive, nesta carta, manda que eles estivessem sempre atentos para compreender aqueles que não são convertidos, porque também esses, antes, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, também andavam nos desejos de sua carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Porém agora eram convertidos ao Evangelho, eram nascidos de novo. Mas em outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão pela carne. Mas agora, louvado seja Deus, eles eram circuncidados de coração. Antes, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eram estranhos ao concerto da promessa. Não tinham esperança, nem Deus no mundo. Mas agora estavam em Cristo. Eles que antes estavam longe, porém pelo sangue de Cristo chegaram perto. Aleluia. Paulo trata disso no capítulo 2. Tudo isso que eu falei está no capítulo 2. E agora Paulo os orienta a várias coisas. Uma delas é de andar como é digno da vocação com que foram chamados. A linguagem de Paulo aqui é semelhante àquela que ele fala aos romanos, de produzirem frutos dignos de arrependimento, de andarem em novidade de vida. Isso é uma mensagem para toda a igreja, inclusive para nós.
ocidentais, para nós contemporâneos, para nós deste tempo. Essa palavra é atemporal e ela é cosmológica. Atemporal porque ela serviu para eles naquele tempo, serve para nós nos dias de hoje. E cosmológica porque ela é para toda a igreja em todo o globo terrestre. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Para andarmos com humildade. Ixi, humildade é uma coisa que está fugindo de muita gente, né? Inclusive com essa ostentação eclesiástica que nós temos em nossos dias, não é brincadeira. É a vaidade de muita gente. Basta ter tantos seguidores no Instagram, no YouTube, basta ter um espaço numa TV, numa rádio, que as pessoas deixam subir isso para a cabeça. Basta ter uma igreja com tantos membros, basta receber um salário melhor, mudar socialmente de vida. Tem muita gente que passa a andar com o nariz empinado, começa a se sentir muito importante, astro, estrela. É uma das coisas que tem contaminado o evangelho, contaminado o povo de Deus, né? O estrelato, o envaidecimento. Então, humildade é coisa para poucos, infelizmente, nos dias de hoje. Todo mundo deveria ser humilde, mas é uma coisa para poucos nos dias de hoje. Mansidão, misericórdia, isso aqui aí é que foge mesmo, né? Mansidão. Ser manso não é ser besta, não é ser otário, obviamente, não é ser idiota. Mas ser manso, e Jesus disse, bem-aventurados mansos, né? Porque eles herdarão. Vamos lá, Mateus capítulo 5, louvado seja Deus. Jesus disse assim, bem-aventurados mansos, cadê aqui? Verso 5, porque herdarão a terra. Essa terra não é esta terra, é a terra celestial, né? E ser manso, eu já defini em outras abordagens, ser manso é dar um doce para não entrar numa briga e dar doceira para sair dela. Ser manso é você engolir seco. Ser manso é você fazer de conta que não ouviu a indireta, a piada, a gracinha. É levar na esportiva, é disseminar, é levar na brincadeira. Ser manso é isso. Não é ser feito de trouxa, de besta, de otário. Não é ser covarde, não é? Mas evitar. Jesus disse, no que depender de vós, tenhas paz. Longanimidade. Já expliquei em outra abordagem também que longanimidade não tem nada a ver com o cachorro da raça Barcé, não tem nada a ver com o cachorro do comercial da COFAP, não tem nada a ver com o trem, não tem nada a ver com extensão. Longanimidade tem nada a ver com ser comprido, longo, e cobra, assim, uma coisa assim, não. Longanimidade é o que se aplica no contexto social para empatia. Longanimidade é a capacidade de chorar com o que chora e alegrar-se com o que se alegra. Longanimidade tem a ver com isso. Amém? Louvado seja Deus. Então, ser longânimo é você compreender o outro. Deus é longânimo. A palavra dele nos diz que não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Então não tem que nos compreenda melhor do que o Senhor, nos entenda melhor que o Senhor. Longanimidade é a capacidade de não se colocar no lugar do outro, porque não tem como você sentir o que o outro sente.
mas ter uma compreensão da realidade do outro. É por isso que às vezes nós somos provados, não é nem para que a nossa fé se evolua, é para que inclusive nós desenvolvamos em nós a capacidade de entender o outro. Porque só sabe o que é fome quem já passou, só sabe o que é uma dor de dente quem já teve, só sabe o que é tropeçar, arrancar a unha do dedão quem já levou uma topada assim, né? Só sabe a necessidade de um estender de mão, de um acolhimento, de um apoio, quem já tropeçou e caiu. Só sabe quem passa, ou quem já passou. É como eu digo, quando eu falo de oração. Quando eu falo de oração, eu digo assim, ó, você que ora sabe o que eu estou falando. Você que pelo menos orava, sabe o que eu estou falando. Você que evangeliza, quando eu falo das bênçãos, das dificuldades do evangelista, você que já ou já foi evangelista, sabe do que eu estou falando. A exemplo das adversidades. Né? Só sabe quem experimentou, quem vivenciou o momento, seja ele bom ou desagradável. E longanimidade é fruto do Espírito. Longanimidade é um atributo não moral de Deus, né? porque é um atributo comunicável. O Senhor nos dotou de longanimidade, está lá em Gálatas 5:22, e é fruto do Espírito, por isso que está lá em Gálatas 5:22. Suportando-vos uns aos outros em amor. Inclusive a longanimidade faz com que haja esse suportamento, essa tolerância, e aí entra a palavra aqui, misericórdia. Esse suportar-se um ao outro é a tolerância. E aí é onde entra a palavra misericórdia, ou benignidade. Um é no grego, outro é em hebraico. Né? Aí entra a palavra misericórdia. Então, louvado seja Deus, nós precisamos vivenciar isto. E ele ainda fala de procurar guardar o vínculo da paz, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, verso 4 ao verso 6, inclusive, surgiu no século XX, né? Porque foi em 1902. Preste atenção que isso é uma nota histórica, viu? Irmãos amados e pastores amados. Surgiu o movimento evangelical. O movimento evangelical tinha essa proposta aqui. A exemplo da convenção que eu presido há 20 e tantos anos atrás, a exemplo de outros movimentos modernos, né, contemporâneos, trabalham em função disso. O movimento evangelical que deu origem ao termo evangélico no Brasil foi o movimento ecumênico protestante, para unir as mentalidades dos reformadores. Calvino, por exemplo, que em determinado momento andou com Lutero, mas em outro determinado momento se desassociam, até porque um diz para o outro, não temos o mesmo espírito. Vê que coisa. Os irmãos que lutavam e lutaram pela reforma da igreja, né? Calvino, que é reformista, que dá origem ao movimento presbiteriano, e Lutero, que dá origem ao movimento luterano. Como tivemos outros que foram antecessores desses, né? Que, se eu não me engano, Savonarola, né? Precede Calvino, precede Lutero nesse movimento, mas Lutero é o que tem a coragem de colocar as 95 teses lá no castelo de Wittenberg,
e dá, por daí em diante, a conhecida Reforma Protestante. Com as missões protestantes vão surgindo movimentos, né? Aí nós temos o episcopado, o carismático é o movimento recente. Nós temos a episcopal, temos o anglicanismo, né? Temos os herminianos, como queira chamar, aí tem os calvinistas, tem os luteranos, e vai tendo. Né? Até acontecer também o movimento wesleyano, que aí traz, bem antes de Gunnar Wigg e Daniel Berg, a doutrina pentecostal, por isso que os pentecostais também estão chamados wesleyanos, né? Que é quem traz de volta a doutrina das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo. Então, há essas diversificações doutrinárias, teológicas. Surge em 1912 o movimento evangelical. Que a proposta é essa, de unir as mentalidades protestantes, de acabar com esse apartheid teológico, como existe esse hoje apartheid denominacional, né? E as pessoas precisam entender que há um só corpo, não existe dois corpos de Cristo. Cristo não tem duas cabeças, existe só um corpo, o de Cristo. Como eu tenho dito, não existe duas igrejas, 3, 10, 200. Não, pessoal, existe duas igrejas. Alguns pregadores eu via quando mais novo na fé. Existem duas igrejas, uma que vai subir, outra que vai ficar. Bom, o que vai ficar é porque não é igreja. Porque só a igreja será arrebatada. Só a igreja será arrebatada. O que vai ficar não é a igreja. Não é? Louvado seja Deus. Só existe uma igreja. Não, mas existe a igreja falsa e a igreja verdadeira. Não, o que é falso não é igreja. Tem que entender isso. O que é falso não é trigo, é joio. Não existe. Só existe uma igreja. Amém? Não, mas não existe as 10 virgens, as prudentes e as nécias. Mas só existiam 5 prudentes. E as que entraram para o aposento do noivo só foram as prudentes. Não entrou nenhuma mais ou menos. Né? Entrou as que tinham azeite de reserva. Louvado seja Deus. Não entrou aquela que o azeite acabou, ela correu lá, comprou e voltou a tempo. Não, ela nem voltou a tempo. Quando ela voltou, já estava fechada a porta. Não existe ninguém que tenha ficado entre a arca na porta do lado de dentro e do lado de fora, porque senão entra água dentro da arca. A pessoa até ia morrer do mesmo jeito. Então não existe meio termo. Não existe meio termo. Não estamos falando de falha, de fraqueza, porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas estamos falando de estar com os 2 pés do lado de dentro, mesmo com falha, que é um processo. A vida cristã é um processo de aperfeiçoamento, de melhoramento, de crescimento, de discipulado, de formação de consciência cristã. Inclusive, é em função disso que o Senhor constituiu apóstolos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses doutores aqui não é quem tem um doutorado. Às vezes a pessoa tem uma graduação, mas não é doutora. A gente chama de doutor porque vê a pessoa de jaleco, né? Chama de advogado de doutor. Mas doutor é quem faz, socialmente falando, é quem faz doutorado. Mas esses doutores aqui não é quem tem doutorado. Esses doutores aqui, é algo muito profundo. É quem tem a habilidade de
trazer o oculto, de traduzir a mensagem do Senhor de maneira que as pessoas possam entender. É ver pela lupa do Espírito Santo que transcende a letra. É ser ministro dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, a pessoa que consegue entender aquilo que a maioria não entende e explica. Ser doutor é isso. Não é nenhum título honorífico de alguma academia, né? Ou de alguma instituição acadêmica, de alguma faculdade, de algum seminário teológico, enfim, não tem nada a ver. Esse doutor em divindade que a turma tem por aí, que é um título honorífico, não tem nada a ver com esse doutor aqui. Às vezes a pessoa tem até o título de doutor honorífico, mas não tem esse doutorado de Efésios 4:11. Às vezes a pessoa não tem essas coisas e tem isso aqui. Não precisa ser catedrático para isso. Basta ser servo. Basta ser servo. E o Senhor é quem constitui isso. Pela busca da pessoa, pelo desejo de comunicar a verdade de Deus, como ela deve ser comunicada, enfim. Aprove ao Senhor constituir gente assim no seio da igreja. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Para exatamente, olha aí, o processo de melhoramento, esse construto da consciência cristã. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que é um processo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o propósito de Deus constituir pastores é isso. Tem alguns movimentos hoje que estão gerando detrimento ao pastoreado, que são os chamados desigrejados. Ou então empresários que não querem dar dízimo e abrem o seu ministério. Não se constituem pastor, criticam os pastores e acabam exercendo indiretamente ou diretamente o pastoreado, só que não assume. Eu já escutei um empresário dizendo: eu não como nada de pastor nenhum. É porque ele é empresário, que ele tem o dinheiro para ele falar mais alto. Está com a vida dele resolvida profissionalmente, financeiramente. Passou a ter uma evolução espiritual, aí ele se acha o bambambam agora, ao ponto de gerar detrimento ao pastoreado das pessoas e cometer uma contravenção bíblica. Como tem irmãos que não chegam a ser empresários, não chegam a ter esse suporte financeiro, mas por se decepcionar com a administração de algum pastor, pelo comportamento de algum outro, aí nojo os demais pastores. É igual a pessoa que não é crente e diz assim: mas rapaz, para ser crente que nem fulano, eu prefiro ser do jeito que sou. Aí tem pessoas que, por conta dessa conjuntura negativa de alguns pastores, gera detrimento ao pastoreado, e agora ele diz assim: não, eu vou fazer culto na minha casa, vou fazer culto no meu espaço, e aqui não tem pastor. Aqui não sou pastor. Mas é ele quem dá a doutrina ao povo, é ele quem, se é que cuida do povo, se é que visita ao povo. O cara está fazendo o papel pastoreado, só não quer assumir. É uma besteira. É hipocrisia. Oh, meu Deus. Ô, irmão, se você porventura age assim, cria juízo. E se você conhece alguém que age assim, diz para esta pessoa: abre os teus olhos e abre os olhos desta pessoa. Não cria juízo. Tu estás sendo pastor desse povo. Aí faz a diferença agora. E não gera detrimento à palavra de Deus. Não gera, que aí é um problema.
Que aí, enquanto tu vai contra mim, é uma coisa. Quando tu vai contra fulano, beltrano, é outra coisa. Quando você vai contra a denominação AXYZ, é uma. Mas quando você vai contra a palavra de Deus, aí, meu irmão, aí, my friend, você vai se queimar. Porque quem brinca com fogo se queima, não é? Eu gosto muito desse capítulo porque ele me ensina também que quando Jesus morre, algumas mudanças acontecem no mundo espiritual. Quando Jesus encarna, já acontece uma mudança no mundo espiritual. Hã? Satanás não tem mais acesso à presença de Deus como tinha antes. E isso é referendado no livro de Jó. Satanás tinha acesso a Deus. Quando Jesus encarna, Satanás não tem acesso mais a Deus. Inclusive, há o relato de Jesus que ele é expulso do céu, ele é lançado, e é lançado à terra. Por isso que em Apocalipse diz, as dos que habitam na terra e no mar. Quando Jesus morre, acontece outro fenômeno, outra mudança no mundo espiritual. O Hades, que era lugar de tormento, ele agora passa a ser lugar de tormento, e todo mundo ia para lá que morria no Velho Testamento, todo mundo que morria ia para o Hades. O Hades passa a ser agora lugar de tormento. E o Senhor, ele diz aqui a palavra, subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Esse dom é a vida eterna. Aí Jesus faz separação entre o Hades e o paraíso, que é quando ele desce às partes mais baixas da terra e sobe acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É por isso que lá em Jerusalém, quando Jesus morre, o sepulcro de muitos são abertos e os corpos de santos são vistos. É Jesus fazendo a migração, a separação dos que morreram no Velho Testamento na esperança do Messias, levando-os para o paraíso. Aí agora existe essa distinção. Quem morre com Jesus vai para o paraíso. Quem morre sem Jesus vai para o Hades. Importante pontuar isso aqui. Detalhes disso a gente fala em outros momentos. Estou só pontuando aqui esses conteúdos de Efésios. E para terminar, louvado seja Deus, Paulo chama os irmãos à santificação, oposta aos costumes dos gentios, é até epígrafe do versículo 17 em diante. E ele reitera aquilo que nós já dissemos de os irmãos gentios agora de Éfeso não andarem como os outros. Cabe aqui aquela palavra de Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque antes eram entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, tudo que eu já citei e falei aqui para vocês de Efésios 2, é só ir lá e dar uma lida. E aí Paulo os chama, louvado seja Deus, a se despojarem do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Concupiscência é desejo. Despojar-se do velho homem, além de não andar como andam os demais gentios. É fazer a diferença, irmão. Temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Amém? Não vos prendais assim. Aí ele diz que não foi assim que você aprendeu do Senhor. Tem que se fazer diferente. Se despoje do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha aí, voltando à tecla dessa coinonia, dessa empatia.
Isso nos é lembrado, isso é dito em Coríntios, isso é dito, meu Deus, tantos momentos das falas de Paulo, em igrejas diferentes. Somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis, é a volta à fala da mansidão. Não deis lugar ao diabo, porque se não vigiar, o diabo usa. Usou Pedro menos de um minuto depois de Pedro ser usado por Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha aí, aquilo que eu sempre disse, procure ter para ajudar quem não tem, procure ter para investir na obra. Tem irmão que não quer ter 2 pães, porque acha que vai se desviar. Misericórdia, se você é um crente e acha que por ter 2 pães vai se desviar, você é um crente derrubado. E não tem como fugir do princípio, né? De que se for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Você que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Não tem para onde, de Deus. Se tu vê que eu tenho melhorar de vida, eu vou me desviar, me deixe com o que eu tenho. Isso aí é hipocrisia. Pastor, mas Agur, lá em Provérbios, orou assim. Está errada aquela oração de Agur. Está errado. Tem coisa que a gente lê na Bíblia que não é para a gente fazer, é para a gente aprender com o erro deles. Não entristeçai, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, quase fosse selado para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja retirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, essa é a palavra de hoje. Isso é um processo lento, progressivo, paulatino, mas é um processo. Estamos no processo. Amém? No processo de melhoramento, no processo de aperfeiçoamento. Por isso que eu volto a dizer, a questão não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas vamos procurar melhorar e procurar entender, compreender o outro, acolher. É o que Paulo ensina em Gálatas 6, verso 1. Né? Cuidando de nós, para que também não sejamos tentados. Aquilo que Jesus diz em Lucas 17:3, olhando por nós mesmos. Olhando para nós mesmos. É necessário ter essa empatia. Ou então procure se olhar no espelho. Pronto. Ou então procure se olhar no espelho. Já que você tem dificuldade de fazer isso socialmente, fazer isso fisicamente, humanamente, nessa relação, você não consegue nem olhar para o irmão, você não consegue nem cumprimentar a pessoa, você não consegue nem abraçar a pessoa. Obrigado, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas você se acha tão importante, procura ser mais humilde. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? É daí que vem a bênção, é daí que vem cura, é daí que vem prosperidade, é daí que vem sucesso, é daí que vem o poder de Deus, é daí que se manifesta os dons do Espírito Santo, é daí que nós somos um vaso desobstruído. Amém, amados? É daí que nós somos instrumentos afiados e afinados na mão de Deus. Aleluia. Afiado como se fosse uma espada cortante, afinado como se fosse um instrumento de corda ou de sopro. É daí que passamos a ter sanidade espiritual, é daí que passamos a ter uma vida resolvida, sarada, abençoada. Então nunca mais tinha usado essa expressão. E se você quer ter uma vida resolvida, uma vida sarada, uma vida abençoada, nunca mais tinha usado essa tripla expressão. Atente para Efésios capítulo 4. Amém? É daí que o mal é espantado, é expulso da tua vida. É daí que você é desobstruído para receber a bênção. E a bênção é tudo aquilo que contrasta com maldição. Está desempregado, está doente, está enfermo, tudo é coisa ruim.
Mas vivenciando isso, você atrai a bênção para que isso seja resolvido, e enquanto isso não é resolvido, você consiga ter sobriedade, equilíbrio. Tá bem, mesmo estando passando por isso, pelo desemprego, pela doença, pelos conflitos existenciais, etc. e tal, está bem, porque você está na presença do Senhor, e na presença do Senhor a fartura de alegria, na presença do Senhor a descanso para a alma, na presença do Senhor a refrigério, a satisfação existencial, a razão para viver, na presença do Senhor, aleluia, a bênção é plena. E esse capítulo 4 de Efésios nos reporta a esta presença. Esta palavra tenha falado ao seu espírito, lhe impactado, mexido com você. E isto acontecendo, o que você ouviu, aí já não foi a voz de Amaro Correia. O que você ouviu, aleluia, oh glória a Deus. O que você ouviu, aleluia, foi a voz de Deus. Amém, meus amados? O que você ouviu já não foi a voz do pastor Amaro Correia. Aleluia. O que você ouviu, falando ao seu espírito, bendito é o nome de Jesus. O que você ouviu, que lhe impactou, que lhe exortou, que lhe edificou, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que você ouviu, aleluia, foi a voz de Deus, a voz do divino.